Olá, sejam bem-vindos ao Devocional da Graça com o pastor Guilherme Lopes. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, estamos aqui para mais um Devocional da Graça. E nós hoje vamos falar sobre a maneira como Jesus ele combateu, o ataque ali do inimigo na sua mente. E nós temos no texto de Mateus capítulo 4, versículo 4, que diz o seguinte: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nós percebemos aqui que Jesus, quando ele vai ser levado até o deserto, ele vai ser tentado ali no deserto por Satanás. A gente percebe que a mesma maneira como Satanás ele atacou Eva lá no Éden, Satanás ele tenta atacar Jesus aqui. Ele tenta usar as palavras, questionamentos, e essas palavras, eu sempre falo, são as setas, são os dardos que atacam a mente para tentar distorcer a verdade que já está muitas vezes implantada dentro do nosso coração, que é a palavra de Deus. E a gente percebe aqui que o diabo ele atacou Jesus em algumas áreas muito específicas, e essas áreas específicas também são atacadas na nossa vida, que é a área da necessidade, a área da identidade e a área da ambição. Só que a gente percebe que Jesus ele responde esses ataques de Satanás sempre com uma palavra. Então aqui nos ensina algo muito importante, nos ensina que os pensamentos eles não se vencem apenas com emoção, não se vencem apenas com sentimento, porque geralmente quando esse ataque ele vem, ele gera uma emoção dentro da nossa alma, ele gera um sentimento. Então os pensamentos nós não vencemos com emoção, com sentimentos, mas nós vencemos esses pensamentos nossos que são atacados com a verdade da palavra de Deus. Então a gente percebe aqui que Jesus fala para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aqui Jesus ele estava respondendo um ataque de necessidade que Satanás ele tinha colocado. Jesus ele estava jejuando, então Satanás vê umas pedras e Satanás fala para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E aí Jesus responde que nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus ele responde aquele ataque com a palavra de Deus. Então depois nós vamos ver que Jesus ele vai ser tentado na área também da ambição. E essa área da ambição é quando Jesus ele é colocado ali naquele monte e Satanás pede para Jesus adorá-lo, Só que Jesus ele sabia quem ele é o Filho de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus ele está assentado à direita de Deus. A Bíblia fala que ele governa todo mundo. Então Satanás estava tentando atacar algo que na verdade Jesus já era. Ele é o dono de todas as coisas, ele já é o dono de todo mundo, ele já governa sobre todo mundo. Então a gente vê aqui Satanás tentando colocar ambição dentro do coração de Jesus. E aí Jesus repreende Satanás e manda o diabo embora. Então nós vemos que nós somos atacados em identidade, nós somos atacados em necessidade e também em ambição. Isso é alguma das coisas que o diabo ele tenta realmente atacar, questionando se nós realmente somos filhos de Deus. Muitas vezes o diabo coloca isso. Às vezes você está passando por certas dificuldades, problemas, que você fala, mas será que está valendo a pena servir o Senhor? Será que eu sou filho de Deus mesmo? Será que o filho de Deus só tem que sofrer? Não deixe o diabo colocar mentiras dentro do seu coração. Repreenda isso. Ataque essas mentiras sempre com a palavra de Deus. Então eu quero deixar essa palavra ao seu coração hoje, Seja como Jesus nesse sentido, Vença, não por emoção, mas vença com a verdade da palavra. Amém? Que Deus possa abençoar o seu dia, que Deus possa abençoar a sua família, Deus possa te abençoar em todas as áreas, principalmente nessa área da sua mente e do seu coração, em nome de Jesus.